Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Bruno, estamos aqui em mais um vídeo e hoje eu vou falar de um filme baseado em fatos reais. É uma história mais familiar, né? Problemas, não vou dizer cotidianos, normais, mas que podem acontecer num mundo normal, né? No mundo que a gente vive. Estou falando do filme Bem-vindo à Vida. O nome do filme é Bem-vindo à Vida. Eu assisti ele muito recentemente, estou com ele fresco na memória, quero compartilhar um pouco do que eu acho sobre o filme, tá? É mais um review aqui dele do que qualquer outra coisa. Então, vamos falar dele. Já de começo eu vou dizer que é um filme bom, não é um filme assim espetacular de nossa, que maravilhoso, mas é um filme sim muito bom. Ele aborda temas bem interessantes para mim, do meu ponto de vista, e eu quero compartilhar com vocês. Vamos lá. Do que se trata o filme em si? Ele é um filme sobre um adulto, né? Não é nem jovem, é um adulto, vai seus 20 e poucos anos, 30 anos, sei lá, por aí. Acho que tem uns 30 anos. Ele é o Sam, o personagem principal, né? O que acontece? Ele tem uma vida bem turbulenta, bem, como que eu posso dizer, ativa, questão de princípios, né? Ele tem valores, princípios bem, acho que até comum a algum certo ponto da vida das pessoas. O que acontece? Eu estou me explicando muito mal, vamos lá. Ele foca muito em dinheiro, simplificando, tá? Não é exatamente assim, mas para simplificar seria isso. Ele foca muito no trabalho dele. Ele é um cara que a vida dele é o seguinte: ele tem um trabalho de negociar. Ele negocia produtos, né, mercadorias que estão em desuso, que foram vencidas ou que estão em sobra. Então ele faz trâmites legais, né, de transferência, de negociação para revender isso num lugar, para transportar para outro. Então ele é um cara que mexe com dinheiro, que mexe com produtos, né? Ele está namorando uma moça e está com a vida mil, correndo atrás do trabalho, não sei o quê. Só que é um cara que tem problemas financeiros, então o filme mostra isso, baseado em fatos reais, não sei se até que ponto que é verdade, mas eu tô falando pelo filme. Ele conseguiu fechar um negócio muito bom para ter uma comissão muito boa, só que ele é o tipo de pessoa que eu acho que é o mais comum na sociedade, principalmente no brasileiro que a gente fala, que ele conta com um ovo antes da galinha. O que seria isso? Ele contava com o dinheiro da comissão dele, que ele ia receber pelo cliente que ele conseguiu, e já tinha dívidas para aquele dinheiro. Então ele já contava que seria pagar as dívidas com dinheiro que ele nem ganhou, certo? Seria acho que a maioria do povo brasileiro trabalha dessa forma, parcelando as coisas, às vezes com dinheiro que nem tem, né? Ele conta que vai acontecer tal coisa, mas acaba dando merda. Nesse caso deu merda, né? É o que aconteceu lá no comecinho. Ele conseguiu esse cliente sim, ia ter uma comissão muito boa, só que do mesmo jeito que ele conseguiu esse cliente, uma comissão muito boa, ele cometeu um erro num outro cliente que custou muito dinheiro. Então todo o dinheiro que ele ganharia, ele perdeu aqui. Então ele ganhou de um lado, perdeu do outro e ficou sem nada. Então ele não conseguiu ter o dinheiro para poder quitar as dívidas que ele tinha. Então ele ficou numa sinuca de bico. E ao mesmo tempo em que ele teve essa notícia ruim do serviço, que se ferrou financeiramente, ele recebe uma notícia de que o pai dele faleceu no mesmo dia, sabe o que aconteceu? E aí que tá o ponto do filme, porque parece, né, o filme dá a entender, ou é muito óbvio isso, que ele tá muito tempo sem falar com a família. Ele tem um pai e a mãe não tem irmãos, né? Então ele tá muito tempo sem conversar com o pai, sem conversar com a mãe, ele tá morando muito longe, não vai visitar, não sei o quê. Então ele recebeu a ligação e ele tem problemas com o pai principalmente, né? Ele também tem problema com a mãe, mas com o pai principalmente. E o pai falecido, ele não queria nem ir no velório. Você vê o nível de desgaste que havia entre eles, né? Então o filme vai mostrando pra gente essa situação dele, tipo, ele tem que voltar lá à casa dele, onde ele cresceu, com os pais, né? Ver a mãe, a parte do luto com o pai dele. E ele explica também, mostra algumas coisas como o pai é ausente, que ele não se dava bem, e tem todo esse papinho no comecinho. Mas o que é mais interessante do filme, né? O que ele quer passar de interessante, que é uma situação, não vou dizer atípica, mas diferente. Vamos fazer assim, uma situação diferente, que é o quê? Esse cara, quando ele chega lá no velório, né? Acontece tudo no velório, tudo, ele vai conversar com um advogado lá da família que tá deixando a herança do pai dele, né? E ele tá preocupado com dinheiro, porque ele perdeu lá tudo, ele precisava de dinheiro para compensar. Então ele tinha essa preocupação monetária, né? E aí que tá o ponto, na hora que ele tá para receber lá a herança, que não é uma coisa assim que ele esperava muito, o advogado deixa para ele uma maleta, uma bolsinha, como se fosse uma necessaire mesmo. Ó, seu pai na semana passada pediu para me entregar isso, não sei o que é, não olhei, não faço ideia, mas ele pediu para me entregar isso pessoalmente. Nesse pacote tinha muito dinheiro, nessa necessaire, tinha muito dinheiro vivo, em espécie, e tinha um bilhete falando assim para ele, e
que esse dinheiro é uma pessoa com um nome lá, David Johnson, sabe o nome do cara, uma pessoa, e que era pra ele cuidar dessas pessoas. Aí ele fica meio intrigado, fala, mano, quem são essas pessoas? Esse dinheiro não é pra mim, que sou o filho dele, pra quem que tá sendo? Então assim, ele fica encacucado e ele é um cara, a princípio que a gente vê, é um cara extremamente ambicioso, ele pensa muito em dinheiro, ele não é muito responsável, assim, que ele foge de responsabilidades, ele foge de discussões, ele não consegue bater de frente com as coisas que ele quer, que ele tem medo ou que ele quer fazer. Então ele é um cara que é meio pé atrás em tudo, sabe? Então ele vai atrás dessa pessoa para descobrir quem que ele é. Aí ele descobre que não é nem o processo, é o começo do filme, que é onde vai começar assim a trama, né, em si do filme, que ele descobre que essa pessoa que recebeu dinheiro é o sobrinho dele, que ele tem uma irmã, né, que é a mãe desse garoto. Então ele começa a entrar na vida desses dois, né, da mãe e do garoto, sem eles saberem que eles são parentes, né, e só ele sabe. E ele a vida começa a mudar para ele, porque ele começa a ver como a vida dela também é difícil, até mais difícil do que a dele, como foi a vida dela em comparação a ele. Então o relacionamento deles vai amadurecendo. Muito interessante, porque o jeito que ele trata tanto ela quanto o filho, né, a criança, faz ela se apaixonar por ele. Olha que coisa louca, né? Tipo, eles são irmãos, só que ela não sabe. Ela começa a se apaixonar. E ele, ciente daquilo, não conta a verdade, fica ali só na participação, né, da história deles, e vai desenrolando. Cara, gente, esse filme é muito legal nesse sentido, por quê? Porque, lógico, né, o filme aborda essa parte do ele mentiu pra ela, ele omitiu, no caso, né, ele não mentiu, ele omitiu, e não contou quem ele era, não contou o que estava acontecendo. Ele acabou entrando na vida deles de um jeito que ela foi se apegando, né, super culpa dele. Eu entendo isso aqui é muito legal, mas eu também penso do ponto de vista do cara. Ele tinha muitos problemas com o pai, tipo, ele tinha muito ranço do pai dele, os motivos dele, né? Não vou julgar se está certo ou errado, mas ele tinha esse ranço, e ele descobre depois que o pai faleceu que ele tinha uma filha, uma outra mulher, que é meio irmão dele, né? E cara, essa mulher, e o pai também abandonou. Aí tipo, ele começa a conversar com ela, conhecer a história dela, ela vai contando, e ele também sente, pô, ela passou tanto quanto eu pelos problemas, tipo, o cara abandonou, o meu pai abandonou ela também, não dava atenção, sabe? Então assim, ele foi se vendo nela, e até que uma forma pior, porque ela sofria de outras formas, ela fez outros caminhos, sabe, escolheu outros caminhos de vida. Então ele foi vendo que a vida dele não era tão pior quanto do mundo. Tipo, existem pessoas com mais problemas do que ele, diferentes graus, né, cada um sente de uma forma, mas tinha. Então isso que é interessante de ver o ponto de vista dele, porque ele omitiu a informação, sim, só que ele começou a gostar da criança e dela, tipo, como irmã. Aí, caramba, cara, ele começou a ver que a parte financeira é importante, isso aqui eu nunca vou dizer que não é muito importante, mas ele começou a ver que a parte de família é interessante. Então, ele também discute com a mãe dele algumas vezes, ele começa a se acertar com ela, sabe? Ele começa a ver como é importante as pessoas próximas, né? E ele tem um problema com a namorada também, que ela vai embora, ela por culpa dele também, que ele faz merda. Aí depois ele começa a se abrir, a ser mais honesto, a ser mais verdadeiro com ela. E assim, o que o filme passa pra mim, né? Tipo, o cara, ele tem objetivos na vida dele. Só que esses objetivos estão levando a ele à solidão, né? Levando ele pro caminho que ele vai estar sozinho. E as coisas aconteceram assim, de supetão, várias coisas, fizeram ele repensar, fizeram ele ver que algumas frases do pai dele fizeram sentido pra ele, como tem uma lá que ele fala que tudo que você acha que é importante na sua vida, não é. E tudo que você acha que não é importante, é. Então é assim, é como você enxergar o que realmente vale a pena, sabe? Pra quê? Pra aquelas pessoas. Porque é fácil a gente querer falar assim, família é importante, as pessoas próximas são importantes, isso é muito fácil de falar. Agora, pra você, isso é importante? Você quer isso, sabe? Eu sempre posso falar somente por mim, né? Minha família, meus irmãos, né, minha mãe, são as pessoas mais importantes da minha vida, né? Então, assim, eu tenho muito amor por mim mesmo, nossa, eu gosto demais de mim, só que eu tenho muito amor por eles. São pessoas, assim, extremamente importantes que é valiosíssimo. Então, o que eu posso, né, o que eu tento fazer para estar junto, eu faço o possível, mas eu também não posso deixar de lado o meu querer, né? Tipo, eu também gosto de ficar sozinho, eu gosto do meu tempo. Então, assim, eu tento equilibrar momentos que eu tô bem comigo, momentos que eu tô com eles, porque pô, a vida não para, o tempo não para, a gente sabe que
Infelizmente o fim chega para todos, né? Então o que é a vida se não aproveitar os momentos fazendo o que gostamos, estando com quem gostamos, né? Com quem queremos estar. Então eu acho que esse filme mostra isso. O cara tinha uma ideia de como era a felicidade para ele, os objetivos dele, e foram aparecendo situações, pessoas na vida dele que ele começou a ver que não estava valorizando o suficiente. Para ele aquilo era importante, não o que ele pensava antes. Ele começou a entender que para ele aquilo que tinha como objetivo inicial era meio superficial, era uma busca temporária, uma felicidade temporária. E quando ele foi conhecendo a irmã e o sobrinho, isso foi mudando, ele foi vendo como aquilo é interessante, é bom a relação, a interação, e como ele conseguiu se acertar com a mãe, com a namorada, até com a irmã no final, como isso a vida dele começou a dar um up de uma forma muito diferente do que ele estava buscando. Então é uma mensagem maravilhosa, tá? Então o filme é muito bom, tem atores muito fortes, são muito bem conceituados. O Chris Pine, que faz Star Trek, que eu adoro, ele fez Mulher Maravilha também. Tem eu esqueci o nome da moça, mas ela é muito famosa também, a atriz. Então assim, são bem bons no filme, eles atuam muito bem, né? É bem interessante a interação. Tem uma situação que eu acho muito legal, porque o garoto, ele é meio revoltado, né? A criança. Ele é meio bravo, ele é meio frustrado, porque ele não tem muitos amigos. Não tem amigos, na verdade, né? E ele não sabe como se aproximar, não sabe como fazer amizade, então ele tenta impressionar, mas fazendo aquele negócio de você ser rebelde, você fazer besteira pra chamar atenção, sabe? Ele segue esse caminho. E o cara, na situação lá da mochila, ele vê que o garoto quer ter amigos, quer ter amizade, e ele não consegue. Então ele começa a ser esse tiozão, literalmente, pra ele, né? E isso é muito legal, como a relação deles vai crescendo. O garoto é meio chatinho no filme, eu não gosto muito dele, é meio bobão, mas a interação dele com a irmã, enquanto ela não sabe que eles são irmãos, é muito legal como eles vão se aproximando, sabe? Como eles têm coisas em comum, como eles têm assunto, como parece que flui naturalmente, como se eles já fossem há muito tempo conhecidos, né? Apesar de 30 anos aí sem se verem. Então, assim, o filme te passa essa mensagem, eu acho muito bacana. É um filme curto, não é um filme longo, mas tem uma mensagem bonita, ele é bem dirigido, assim, não é lento, não é cansativo, você quer ver o final, você quer ver tudo, e, maravilhoso, tá? Maravilhoso. Eu adorei ter esse filme, é uma super indicação que eu faço pra vocês, tá? O nome do filme de novo, Bem-vindo à Vida. Maravilhoso, muito bom. Então, deem uma oportunidade, beleza? Daria uma nota aqui, olha, eu vou dizer 8, porque eu gosto de filme assim, né? Gosto de filme que trata da realidade, que tenta mostrar como é a vida quando tem esses valores diferentes, quando você descobre o que é importante pra si mesmo. Fantástico. Então, por tudo isso eu deixei ele um 8, porque eu não achei um filme espetacular de nossa, maravilhoso, mas é muito, muito bom mesmo. Então fica aqui minha indicação, vou finalizando o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, vejam o filme e comentem aqui comigo se vocês gostaram ou não, o que vocês acharam do filme, beleza? Muito obrigado mais uma vez por ter assistido, espero que tenham curtido, um beijo a todos, valeu, tchau, tchau!